Agora sim, ao vivo no YouTube, ao vivo no Facebook. Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu agradeço a tua presença aí, tá? Importante, se inscreva aqui no canal, me ajuda aqui, porque esse canal, como ele é para que a gente possa divulgar informações sobre o comportamento humano, para a gente poder falar sobre algumas doenças psíquicas ou sobre psicanálise mesmo, processos terapêuticos e tudo mais. Então é legal que ele comece a crescer. E para isso, a gente precisa que você faça a diferença aí, tá bom? E para fazer a diferença é simplesmente você fazer inscrição no canal aí. Sejam muito bem-vindos todos aqui. Deixa eu abrir os comentários aqui do lado. Marcelo Canelas, boa tarde. Guilherme, Priscila. Pri Alcântara, tu tá aí. Maria, Guilherme. Sejam muito bem-vindos, tá? Obrigado, muito obrigado. Estou acenando para algumas pessoas aqui. Hoje nós temos um tema interessante, tá? A psicanálise, ela explica timidez e vergonha, né? Nós vamos falar sobre timidez hoje, porque é um tema que a Michelle mesmo me trouxe, falando que é algo que aparece com frequência nos nossos processos terapêuticos, e a gente sabe da importância de se falar da timidez, porque é algo corriqueiro. E eu estou aqui hoje para poder falar para você que não é nada, né? A timidez é algo muito bom, tá? Fábio Deodato, seja muito bem-vindo aí. Muito bem-vindos. Fica até o final que eu vou falar de timidez hoje, um tema muito importante para vocês. Então, começando hoje, tá? Primeira coisa, falar de timidez é que ser tímido é normal e é comum. Ser tímido não é uma doença. Você não está doente por ser tímido, tá? E eu vou estar colando aqui, porque eu fiz algumas anotações para eu ir acompanhando aqui, para não me perder, tá? No tudo que eu quero falar para vocês. Então, primeiro passo é, você que é tímido, nós vamos entender se você é um tímido, se você é um introvertido, se você tem uma questão de fobia social. Nós vamos tentar entender onde você se encaixa, ok? Para que você perceba que timidez, sim, a timidez não é um problema, é normal e é comum. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos no curso de psicanálise, na formação, que existe uma diferença. Se algo não é normal e também não é comum, então é doença. Tem coisas que são normais, mas não são comuns. Tem coisas que são comuns, mas não são normais. Mas tem coisa que não é nem normal nem comum. Aí é doença. No caso da timidez, é normal e é comum. Então, não é uma doença. O que seria doença, nós vamos falar durante o processo aqui da aula de hoje, tá bom? Sejam bem-vindas aqui a Vânia Rocha, a Marinosa, sejam bem-vindos, ok? Vamos lá. Nós podemos identificar uma pessoa tímida pelo desconforto que ela aparenta ter, tá? No momento, e a inibição que você percebe, porque isso é aparente, na frente dos outros, tá? Normalmente com pessoas estranhas. Quando ela já está em um grupo mais afim, o tímido é mais solto. Daí que é a questão de não ser uma doença. Se fosse uma fobia social, a pessoa não ia ficar solta nem com pessoas conhecidas. O tímido, com pessoas estranhas, ele é mais fechado. Ele tem uma insegurança. A timidez, ela está muito na árvore do medo, tá? Uma insegurança. O tímido, ele tem uma questão de ele se preocupar com o que os outros falam, tá? Então, tem um pouquinho disso, tá? Vamos falar de algumas características das pessoas tímidas, até para você dar uma olhada aí se você se identifica com essas características. Normalmente, as pessoas tímidas, elas preferem o silêncio. Ao invés de falar, elas preferem silenciar. Então, é uma característica da pessoa tímida. Num grupo, você está ali num grupo de pessoas, então nós estamos ali num grupo de 5, 10 pessoas que seja, você já vai perceber quem é mais tímido
principalmente por esse silêncio. É uma pessoa, ela está mais no escutar, né, na questão auditiva e perceptiva, do que na questão participativa. Tá? Mas isso não faz dela uma pessoa que não se sociabiliza, porque ela está lá. O tímido, ele tem maior dificuldade de enfrentar, né, esses ambientes, principalmente quando tem estranhos, mas ele vai. E ele sabe da importância dele estar lá. Então, o tímido, ele tem uma consciência também de que é importante para ele se sociabilizar. Uma outra característica do tímido é a contração física. São mais fechados, normalmente ficam mais acanhados, normalmente faz movimentos mais tímidos, querer fechar a mão, espremer a mão, né? As características, né, do rosto são mais frequentemente olhando para o chão, eles têm mais dificuldade de olhar nos olhos do que as pessoas que não têm tanta timidez, porque, gente, timidez todos nós temos. É que a gente supera se você fizer um esforço. Então, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o introvertido, aí você vai tentar entender se você faz parte do grupo de tímidos ou do grupo de introvertidos, tá? Porque há uma diferença. Introvertido é diferente do tímido, ok? Então, outra característica, além do silêncio, é a contração física. Corporal, tá com a perna cruzada, braços cruzados, muito, né, auditiva, ok? Uma outra característica é enrubescer, né? Ficar com o rosto vermelho, assim, muito rápido, com uma pergunta, um simples questionamento, uma gracinha que alguém faça do tipo, e você não fala nada? Isso já é o suficiente para a pessoa enrubescer, como se ela tivesse sido descoberta, entendeu? É como se ela falasse assim, putz, me descobriram, e não era para ter me descoberto, e agora o que eu vou fazer? E aí ela fica vermelha, e às vezes ela fala, ou ele fala, né? Não, eu sou mais quietinho mesmo, é meu jeito e tal. Dá uma desculpinha para poder se sentir mais à vontade, tá? Algumas características do tímido é a gagueira. Às vezes eles se tornam, para dar essa resposta simples, e você não fala nada? Não, eu não sou assim, sou quieta. Dá uma gaguejadinha, tá? Alguns são mais gagos, mas essa gaguejada é uma gaguejada nervosa, é comum. Eu acho que a maioria de nós já passou por situações assim, seja num ambiente corporativo, seja numa faculdade, você vai fazer uma apresentação para a sala de aula, que é apresentação de grupo, me dá até coceira de lembrar disso, porque eu sofri tanto com isso na época do ginásio, do colégio, da faculdade, né? Vocês viram que eu sou antigo, eu ainda chamo ginásio e colégio, né? Então, ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, eu passei por essas dificuldades aí, tá? Então, para mim foi muito difícil. Quando eu falo disso, já me dá um coisa aí, ok? Boa tarde, quem está chegando aí mais? A Rosângela está aí também. Tem mais gente aqui. A Sabrina Ribeiro, Duca, Justino, Marinosa, Vânia, já falei de vocês. Sejam muito bem-vindos aí, tá? Estamos falando sobre timidez, tá ok? Não existe a coisa do... Existem mais homens tímidos do que mulheres tímidas. Não tem essa coisa, tá? A timidez, ela atinge ambos os grupos. Não importa se é homem, se é mulher, não interessa. Vai atingir qualquer pessoa que tenha essas características aqui, ok? Elas costumam, para evitar sentir, né, a timidez, para evitar se colocar em situações complicadas, elas evitam situações assim novas e elas preferem manter situações rotineiras. Então, a rotina para um tímido é a melhor coisa que tem. Aí eu levanto, eu vou para a academia, eu faço minha atividade naquele horário, que eu já conheço aquelas pessoas, ali eu não converso com ninguém, ninguém conversa comigo, eu não cumprimento ninguém, ninguém me cumprimenta, e eu faço meu treino e vou embora. Aí, se alguém conversar comigo, gente, se é uma pessoa abordando o tímido fala de forma natural. O maior problema do tímido é quando tem mais do que uma pessoa conversando com ele. Aí,
Porque a sensação do tímido é que ele está sendo observado e, acima de tudo, ele está sendo julgado pelas pessoas que estão ali, ok? Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. E Dilma, sabe as palavras. Obrigado, Dilma, seja bem-vindo. Então, vamos seguindo. Timidez é diferente de introversão, ok? Uma pessoa introvertida, elas não são necessariamente tímidas. E você vai entender por quê. O tímido, ele tem uma característica que ele se preocupa muito com o julgamento do outro, ok? E como ele se preocupa com o julgamento do outro, ele tem muita dificuldade de lidar com a forma que os outros pensam a respeito dele. E não é que os outros pensam a respeito dele, ele cria que os outros estão pensando ou falando dele. Esse é o comportamento do tímido, tá? Vocês do Instagram, eu não vou estar olhando para vocês, porque eu estou olhando lá para a câmera ali. Então, vira e mexe, eu volto aqui para vocês, ok? O introvertido, eles têm resultados normais, podem ter sucesso na vida, podem ter facilidade para conseguir arrumar um emprego, eles têm mais, vamos dizer assim, como eles não se preocupam com o que os outros pensam, diferente do tímido, então a possibilidade dele ter sucesso é muito maior do que a do tímido, que tem mais preocupação com o que os outros pensam, tá? Então, a diferença do introvertido para o tímido é, em primeiro lugar, o tímido se preocupa com o que os outros pensam. Ele fica preocupado com o julgamento. O introvertido, não. O tímido, ele tem uma questão de... uma dificuldade. Ele não gosta de viver nessa solidão. Ele sofre por causa da sua timidez. O introvertido, ele gosta da solidão. Ele gosta de ficar sozinho. Ele fica bem com ele mesmo. É diferente do tímido. O tímido, ele não fica bem nem com ele mesmo. Ele tem problema na questão social, mas com ele mesmo ele fica se cobrando, tem uma autocobrança muito grande. O introvertido, ele não está nem aí para os outros. Ele só é quieto. Então ele vai chegar num ambiente social, onde tem várias pessoas, e não vai sair abraçando todo mundo, porque ele é introvertido, é o jeito dele. Mas ele também não está preocupado com o que os outros pensam sobre ele ou o que os outros falam. O tímido, ele fica olhando, preocupado que se tem duas pessoas conversando ali, que essas duas pessoas podem estar falando dele. É diferente do introvertido. Ele não está nem aí para aquelas pessoas que estão conversando, ele está aqui. Ele pode até prestar atenção nas coisas. Se ele vai interagir ou não, é a escolha dele. Se alguém chegar para o introvertido e falar, e você não fala nada não, ele vai falar... E vai ficar na dele, ele não vai ficar... O tímido sofre, fica vermelho, começa a dar taquicardia. O introvertido só vai achar que é engraçado, talvez, e não vai falar nada, vai continuar na dele, ok? As pessoas introvertidas, elas sentem-se bem com a solidão, elas não reclamam da solidão, ok? O introvertido, ele não se preocupa com o olhar dos outros ou com a aprovação dos outros, não é isso que ele quer. É diferente do tímido. O tímido, ele se preocupa, sim, com o olhar dos outros e com a aprovação dos outros. É por isso que eu brinquei agora com a Rosângela, que eu sou essa pessoa introvertida. Eu não sou uma pessoa que sai fazendo festa e abraçando o mundo. Eu fico mais na minha. Claro, nos ambientes que eu tenho social, que eu conheço todo mundo, eu sou muito extrovertido, mas quando tem gente estranha, eu sou mais introvertido. Mas não pelo julgamento. É porque, eu não sei nem quem é, vou sair todo felizão, tem que ficar na minha. Então, eu vou medindo aquele ambiente, eu vou sentindo como é que ele está, e aos poucos eu já vou me desinibindo, me tornando mais extrovertido, ou não. Num processo terapêutico, ele só quer ser aceito, ser percebido, ser ouvido pelo seu terapeuta, tá? Às vezes, ele precisa de algumas sessões para conseguir isso. Às vezes, na primeira sessão, ainda não consegue abrir o coração, e não consegue olhar nos olhos do terapeuta. Na segunda sessão, ele já começa a olhar nos olhos e começa a falar mais. E depois, quando ele se sente mais à vontade, numa terceira sessão, que seja, ele já vai conseguir abrir o seu coração e falar tudo o que tem que falar num processo terapêutico. Vai ajudar muito. Eu digo que terapia não é só para tímido, para depressivo, para ansioso, para pessoas com problema de relacionamento, não. Terapia é para todos, ok? O fato do tímido não saber lidar com os relacionamentos sociais não significa
que o tímido é uma pessoa antissocial. Não quer dizer que ele não gosta de gente. Ele gosta de gente. É que quando ele está no meio de gente, ele não sabe como lidar com esse grupo de pessoas. Principalmente quando nesse ambiente cheio de gente, tem pessoas que ele não conhece ou não tem afinidade. E não importa se é um ambiente familiar. De repente ele está lá na família, está todo mundo lá, e ele tem um tio. Esse tio ele não tem muita afinidade, mas é justamente o santo que é introvertido, é aquele que chega, e essa menina não fala nada, essa menina muda, hein? Essa aí é uma muda. E essa menina que se dá bem com todo o resto, não consegue interagir, cheia de vergonha, se sentindo mais insegura ainda por causa desse tio que acha que é legal, que é o engraçadão. Gente, se você é esse tio engraçado, divertido, essa tia engraçada e divertida, respeita as pessoas tímidas. E os tímidos têm o desejo de se relacionar com os outros, mas não sabem como fazê-los. Eles querem conhecer pessoas, mas eles não sabem como fazer. Eles têm uma dificuldade em lidar com conhecer novas pessoas, novos relacionamentos, por exemplo, marcar encontros. Até marca, mas quando chega lá, tem alguns comportamentos, né, algumas sensações que ela não sabe lidar muito bem, e o medo, né, muito grande, uma insegurança, por medo do julgamento. É a diferença do introvertido. O introvertido ele vai marcar um encontro e ele vai ficar ali na dele, mas ele não está preocupado com o julgamento, ele é quieto. Mas à medida que uma conversa se estabelece, vai embora e ele segue numa boa. Então, a pessoa introvertida, ela não tem medo do julgamento. A pessoa tímida, ela tem medo de julgamento, tá? Poxa, Agostinho, mas como é que isso começa, né? Como é que nasce uma pessoa tímida? Como é que ela... De onde vem isso? Algumas situações estão relacionadas à natureza genética, tá? Pais tímidos, avós tímidos, pessoas tímidas. Sejam bem-vindos aqui, tá? É a Iti, a Eni, a Letusa, a Isadora, Sônia, Silvério, sejam bem-vindas, ok? Nós estamos com a falhinha na internet, mas a coisa está indo, mesmo assim. Eu estou falando com o pessoal do Instagram aqui. Pode ser de natureza genética, tá? Pode ser que tenha pais, mãe tímida, pai tímido, então a gente não sabe o motivo efetivo, onde nasceu na árvore genealógica. A questão é que é comum que, se for de uma natureza genética, que à medida que a pessoa vai amadurecendo, a sua timidez vai desaparecendo. Ela entra no ápice ali, normalmente na adolescência, mas depois na juventude, a pessoa segue de boa, e aí essa timidez passa, tá? Passa a não ter mais tanta vergonha, tanta insegurança. Pode ser baseado em repressões da infância. Puxa, situações da família, sensações de abandono, carência afetiva, repressões diversas, agressões diversas que podem ter acontecido na infância, e por se calar demais, por não ter voz ativa, pode manter ainda essa tendência e transferir os objetos parentais para os outros objetos. O que você quer dizer com isso? Então, a função paterna, que era a pessoa que mais causava a timidez e a vergonha, né, a insegurança, e que gerava as repressões, ela pode ser transformada no professor da escola. Então, numa matéria, ela se sente muito envergonhada de falar, porque aquele professor especificamente traz uma memória genética, né, uma memória dos seus pais, uma memória, um traço minêmico, que a gente fala em psicanálise, da figura do pai. E aí a pessoa se sente muito tímida naquele grupo específico. Numa outra sala de aula, com a professora de artes, de inglês, sei lá, ela se sente mais desinibida porque não tem esse processo de transferência. Então, pode ser das questões do grupo familiar também. Putz, mas isso aí tem tratamento? Sim. À medida que você vai com um processo terapêutico, o psicanalista ele vai buscar na sua história de vida quando isso tudo começou, tá? Então, dá sim, tem tratamento sim. A timidez, ela fica mais aparente em situações tensas. Então, quando a pessoa se sente de alguma forma tensa em alguma questão, ela vai ter uma situação, uma sensação de timidez. Deixa eu pegar aqui uma frase aqui, ó, a Rosângela. Tinha acabado de pensar nessa questão de infância. Meu pai
sempre que eu ia falar em um grupo, ele dizia, cala a boca, que ninguém te chamou na conversa. E, às vezes, Rosângela, essa repressão pode vir do tipo, você ainda é criança para estar aqui no meio, você não tem que estar no meio dos adultos, não. E quando a pessoa cresce, ela continua tendo esse comportamento, mesmo sendo já adulto, jovem, adolescente que seja, ele não fica no meio dos adultos, porque ele ainda continua ouvindo aquela repressão de um pai ou de uma mãe que fala, eu não quero você enfiado na conversa dos adultos. Quando um tema, às vezes ela está no meio de pessoas, estão todo mundo conversando, rindo, falando um monte de brincadeira, baboseira, o que quer que seja. De repente vem um assunto sério, e aí alguém fala, meu, você está sabendo o que aconteceu lá na China? E aí virou um assunto sério, a pessoa já se fecha. Por quê? Porque é assunto de adulto. E lá na mensagem interna está escrito, está falado lá, eu não quero você no meio dos adultos. Não quero. E a pessoa tem 26, 30, 40 anos de idade. Ainda se sente tímida e inibida. Então, é um processo que é trabalhado na terapia. Então, o processo terapêutico ele vai auxiliar a pessoa para lidar com esses conflitos internos e que geram a timidez também, tá? Alguns casos que podem gerar timidez, eu fiz algumas anotações. Entrevista de emprego, a pessoa vai ter que passar por uma avaliação. Então, sim, ela está sendo julgada. Isso torna a coisa ainda pior para quem é tímido. Para o introvertido, nem tanto, mas para o tímido, sim. Falar em público. Então, vamos fazer o seguinte, agora você levanta e vem aqui falar alguma coisa para o pessoal. Cara, parece que escolhe a dedo, escolhe justo o tímido, o mais envergonhado, o que tem medo de ser julgado, e normalmente essa pessoa reage e fala, não, eu não, por favor. E às vezes você vê o desespero da pessoa, e mesmo assim, esse santo, essa santa insiste, não, vem cá, você consegue. Respeita. Dá oportunidade. Se a pessoa não quiser, respeita, tá? Então, pode ser falar em público. Outra, encontros afetivos, uma dificuldade para lidar num encontro afetivo com a pessoa que está conhecendo a primeira vez e está com medo de ser julgada. E outro, com a tal da festa surpresa. Eu não gosto de festa surpresa. Eu não sei se já falei em algum vídeo aqui, mas não é algo que me agrada, mas está relacionado à minha introversão. Eu não sei lidar com isso, então eu tenho uma dificuldade com isso. Uma vez fizeram uma festa surpresa para mim, eu descobri, e eu não fui. Acredita nisso? Eu consegui não ir numa festa de aniversário minha, porque eu sabia que era uma festa, seria uma festa surpresa. O que o pessoal tirou de sarro de mim, mas fazer o quê? Eu não gostava. Isso há muito tempo. Hoje não, hoje eu não faria a mesma coisa, não. Mesmo que eu soubesse, fingiria de morto, mas eu ia mais preparado para isso, né? A outra colocação que o Guilherme fez aqui, o professor chamando para apresentar, meu Deus, eu me lembro como eu tremia. Essa semana vai ser o nosso grupo, sabe? E no nosso grupo, todo mundo tem que falar alguma coisa. Quem que nunca passou por esse medo de falar em público, de você, é a sua vez de falar, e aí aquele trabalho de história, sei lá, que cada um tinha que falar uma parte, era terrível aquilo. Então, a gente tem alguns comportamentos físicos, tá? Acelera o coração, taquicardia. Não num nível que você vai morrer, mas a sensação de quem está sentindo é que parece que vai morrer, tá? Mãos trêmulas e úmidas. A pessoa pega um microfone e não consegue nem segurar o microfone aqui, ó, tremendo, ok? Frio na barriga, esse acontece com frequência. Algumas pessoas têm até solta o intestino, tem que ir para o banheiro, tem pessoas que passam mal. Por quê? Porque tem que. Esse tem que é a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa tímida. O introvertido, ele lida bem com tem que. Ele tem que fazer o quê? Então, vou lá e faço a porra lá, tem que falar, eu vou lá, vou falar. Então, eu percebi que na minha situação, eu evoluí de uma pessoa tímida para uma pessoa introvertida. E hoje, agora, né, no palco, falando com as pessoas, dando aula, curso, palestra, eu me torno extrovertido, mas é porque eu aprendi a fazer isso de uma forma tranquila. Mas se você me vê num grupo social, eu tenho mais dificuldade ainda me sinto introvertido, ok? Nossa, lembro... Hoje eu também não faria malcriação, ó. Nossa, lembro que no meu casamento não conseguia falar sim, medo de falar no microfone do pai. Imagina essa pessoa.
É a Eni falando aqui que ela, no Instagram, a dificuldade que ela teve para falar sim no casamento dela só por causa do microfone do padre. Pensa nisso. Uma timidez, uma insegurança muito grande, um frio na barriga e assim por diante, tá? Porém, diferente de um ataque de pânico, que num ataque de pânico você tem todas essas sensações, só que você tem uma sensação de morte, e é comum que isso dure algum tempo, e é comum também que essas pessoas sejam levadas para o hospital. Um tímido, ele vai ter essas sensações num grau menor, porém, ela vai, depois que acabou, fiz minha apresentação, tô de boa. Eu já não vou mais ficar mal, não vou mais ficar sentindo isso. Passa logo depois que você vai. Passou. Você falou, tem que falar, deu recado, deu, acabou com a dor, a sensação desagradável, ela passa, tá? Logo depois do evento. O tímido pode ser... ele normalmente ele se prepara, como ele é tímido, e ele sabe que ele é tímido, ele se prepara mais para essas situações adversas. Então, por exemplo, quando você vai ter uma apresentação na escola, na faculdade, o que é que seja, o tímido ele se prepara mais. Com medo do julgamento, ele tem que estar com tudo na ponta da língua, ele tem que estar mais preparado. Isso não quer dizer que ele não vai ficar nervoso, mesmo que ele saiba de tudo que ele tem que falar. Mas ele vai estar mais preparado, talvez, do que os outros colegas mais extrovertidos, tá? É aquele que, mesmo com vergonha, ele conserta. Você já viu essa pessoa? Ela está lá na frente da sala de aula, e aí o colega está apresentando aqui totalmente desinibido, tranquilo, e o tímido está aqui. Aí ele termina de falar e ele faz assim, ó, inclusive isso daí é isso. Ele complementa, às vezes não consegue nem olhar para o grupo, mas ele complementa por quê? Porque ele sabe a matéria, ele está bem preparado, mas ele teve que ajudar o colega, e a maior dificuldade que ele tem é se colocar isso, se colocar, por quê? Porque ele tem que estar muito preparado. Aqui, o Guilherme, ó, na faculdade eu estudava muito para poder apresentar, mesmo que eu esqueci de algo, eu já conseguia retomar, mas provavelmente os sintomas internos estavam acontecendo ali, ok? Importante, poxa, se tudo isso que eu falei, você é muito mais do que isso, então pode ser patológico. Como assim patológico? Pode ser uma fobia social ou TAS, um transtorno de ansiedade social, que eu prefiro fazer uma outra live para falar sobre isso, se vocês concordarem. Então, se você acha que sim, que eu devo fazer uma outra live para falar sobre fobia social e o TAS, o transtorno de ansiedade social, fala aqui para mim, escreve aqui no YouTube, e eu vou preparar uma outra live só para falar da doença, aí sim, já da doença, que ela está relacionada às doenças da ansiedade, tá bom? Vamos dar algumas dicas rapidinha para você lidar com a timidez, já que você não é uma pessoa que tem fobia social e que você não é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade social, você talvez saiba lidar com isso. Então, você precisa treinar a lidar com a sua timidez. Então, tem algumas técnicas, algumas formas de você lidar com a sua timidez que você precisa treinar, e com a ajuda de um terapeuta se torna ainda melhor isso daí, tá bom? Primeira coisa, você precisa desenvolver amor próprio, autoaceitação. Você precisa aceitar quem é você, que você é uma pessoa comum, igual a todo mundo, que você não sofra, né, como com as pessoas, não há necessidade de sofrer, que não há problemas de julgamento, que você tem que olhar para você, somente para você. Então, você precisa trabalhar amor próprio. E às vezes a gente só consegue trabalhar amor próprio dentro de um processo terapêutico, tá? Uma outra coisa, reforce a sua autoestima e a sua autoconfiança. Mas como é que eu faço isso? Você sabe que você tem características e comportamentos que são muito bons. Valorize as coisas boas que você tem. Eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou dinâmico, eu sei falar em público. E aí você valoriza as coisas que você tem, mesmo que você sinta que no momento inicial não é isso, mas você precisa começar a se autovalorizar. Quanto mais você se valoriza, mais você consegue enfrentar sua timidez, sua vergonha, porque você vai diminuir o julgamento do outro, sabendo que você não é ruim como você acha que os outros acham que você é. Faz sentido?
Ah, eu não consigo isso. Terapeuticamente, a gente trabalha isso com você também, tá? Outra coisa, cuida do teu corpo. Cuida do seu corpo, da sua saúde física, da sua apresentação, da sua vaidade, da sua higiene. Você precisa cuidar de você. Você precisa estar bem com você. Então, cuidados básicos e vaidade, não excessiva, mas vaidade, são bons negócios para você. Então, cuida do teu cabelo, cuida da sua imagem. Você, mulher, né? Cuida da sua vaidade. Você precisa cuidar, fazer unha, tudo mais. Homens também, corta unha, deixa, sabe? São cuidados básicos. Por quê? Porque é a sua apresentação, é a tua imagem que está em jogo. Então, isso vai te favorecer. Ah, Agostinho, eu tenho muita dificuldade com isso. Terapeuticamente, a gente pode te ajudar. Diante de uma situação que você está ali, sendo colocado, né, num grupo social, e você precisa se apresentar, você precisa falar, respira, criatura. Você precisa respirar. Então, faça algumas respirações para você se tranquilizar. Você sabe que o professor vai te chamar. Então, próximo grupo, se apresentar, já levanta, respirando, tranquila, vai lá na frente. Você já sabe se você é o primeiro, o segundo, o terceiro a se apresentar. Trabalha a sua respiração e fala, faça o que tem que ser feito, tá? Quinto, olha nos olhos das pessoas que falam com você, para você gerar rapport, para você criar uma empatia com as pessoas que estão à sua frente. Isso vai facilitar, vai favorecer. Ai, mas eu tenho uma dificuldade de olhar nos olhos. Começa a treinar com as pessoas queridas, seu pai, sua mãe, marido, esposa, filhos. Começa a treinar. E depois você vai treinar na rua. Começa a olhar nos olhos das pessoas. Não necessariamente você precisa interagir com elas, mas começa a olhar nos olhos das pessoas, tá bom? Isso vai te ajudar bastante. Principalmente para você começar a criar rapport com as pessoas. E esteja no agora. Foco constrói, distração destrói. Se você estiver muito ansioso, pensando no futuro, você não vai viver o momento presente, você vai ter dificuldade nas suas relações. Se você não estiver no agora, você vai estar pensando no passado, nas coisas que você fez, deixou de fazer. Esteja presente no presente. Como é que eu percebo isso? Olha nos olhos, tenta prestar atenção naquilo que está sendo dito, na conversa, e assim a coisa vai fluir melhor, tá bom? E importante, o principal de tudo, se você tem tudo isso e não se sente uma pessoa que está com fobia social, nada disso, mas gostaria de trabalhar essas questões, faça a terapia, marca uma consulta com um profissional que vai te ajudar a você retomar as rédeas da sua vida ou tomar as rédeas da sua vida, porque você nunca teve elas na mão. Então, é esse o nosso trabalho aqui como terapeuta, ok? Quero agradecer a presença do pessoal que entrou aqui depois, a Cláudia, a Betinha, Espaço Mente Equilíbrio, Rick Teves, obrigado, Marinosa, Rosângela, e aí o Guilherme vai fazer uma enquete aí para vocês sobre a gente falar ou não desse outro tema, tá bom? Já teve gente que falou aqui, o Walter falou, sim, vamos falar sobre fobias. Vamos sim, Walter, nós vamos dar um jeito de colocar isso nos nossos temas. A gente tem vários temas já programados. Toda segunda e sexta a gente está junto com vocês. Eu quero pedir desculpa pelos problemas que tivemos na internet. Eu acho que depois, no final, acabou fluindo bem. Vocês do YouTube, a gente vai dar uma mexida, dar uma editada para cortar essas falhas. Se você quiser assistir de novo, fique à vontade, mas pode também compartilhar com as pessoas que você ama. E a gente vai deixar público novamente lá para vocês, tá bom? Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sexta-feira estamos de volta. Até quinta-feira vocês já terão um novo tema. A gente vai estar fazendo as mensagens para vocês aí. Obrigado, muito obrigado. Fiquem bem. Valeu, gente. Fiquem bem.